Nós vamos agora, às quartas-feiras, trabalhar um pouco no livro de Salmos. Eu estou intitulando essa série como Viajando pelos Salmos. Viajando pelos Salmos. Então, vai ser um tempo bastante precioso aí. Já que nós temos utilizado bastante o livro de Salmos, aliás, não só nós. Em todo o tempo, em todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, e através do cristianismo, da cristandade, do desenvolvimento da cristandade, ou seja, desde o primeiro século até agora, o livro de Salmos ele tem sido um ponto de contato importante entre o homem e Deus. É através do livro de Salmos que parece que a espiritualidade acaba sendo renovada. É experiência conjunta, isso que nós temos tido em relação aos Salmos. Parece que o livro de Salmos, de maneira especial, nos aproxima tanto de Deus, não é mesmo? Porque os salmistas, quando eles compunham esses cânticos, que o livro de Salmos nada mais é do que o saltério, não é? Hebreu, é o cantor dos hebreus, dos nossos irmãos do Antigo Testamento. Então, eles cantavam os salmos, eles não liam os salmos, eles cantavam os salmos. Então, o livro de Salmos é um cantor, tá bom? Composto aí por 150 salmos, e que expressa a relação íntima do salmista com Deus. Então, o salmista conta para Deus, se relaciona com Deus, conversa com Deus, reclama de Deus, reclama para Deus, tudo com o objetivo de receber consolo. Então, é através dos salmos que nós vemos esse relacionamento do salmista com Deus e de Deus para com o salmista. Então, os sentimentos dos salmistas são muito coerentes com os nossos próprios sentimentos. Parece que quando nós lemos os salmos, nós vemos nós mesmos buscando respostas, buscando consolo, buscando força, que era exatamente isso que o salmista buscava nessa relação que ele tinha. Então, nessa relação de intimidade com Deus, ele escrevia. E Deus falava no coração do salmista aquilo que ele deveria escrever. Por isso, o salmo ele pertence a esse conjunto de revelação de Deus. Então, o livro de Salmo, por isso é que fala tanto ao nosso coração, porque através do livro de Salmos, o homem piedoso, o servo piedoso, buscava relacionamento com Deus, buscava estreitar esse relacionamento com Deus, e Deus lhe falava ao coração, e ele escrevia o que Deus lhe falava. Então, isso tem tudo a ver conosco. Nós, na nossa experiência com Deus, nós temos percepções espirituais e que nós dividimos isso com Deus. E Deus fala ao nosso coração. Então, a relação é a mesma. A diferença é que o livro de Salmo é a revelação do próprio Deus. Então, essas percepções, esse relacionamento que o salmista tinha com Deus, ele escrevia. E Deus inspirava, não é, essa revelação para o salmista. E o salmista escrevia. Ou Davi, ou Moisés mesmo, porque Moisés tem 1 ou 2 salmos compostos por Moisés, mas a maioria dos salmos é composição de Davi. Cerca de 73 salmos foi composto por Davi. Então, aquele relacionamento que Davi, aquele derramar de coração de Davi para com Deus, essa experiência de derramar o seu coração e de ouvir de Deus, Davi escrevia. Então, a ideia é nós estarmos explorando um pouco mais e de maneira mais objetiva esse conteúdo
dos Salmos. Por isso é que nós começamos o culto com o Salmo 146 cantado. Depois eu tinha planejado colocar o Salmo 142 cantado, que é exatamente o Salmo 142, desculpa, ao contrário, o Salmo 142 que nós ouvimos, e o Salmo 146, que nós vamos tecer alguns comentários com ele, a respeito dele. Bem, nas Escrituras Sagradas existem vários gêneros literários. Então, existem os escritos históricos, que, por exemplo, é o Pentateuco, depois Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, antes aí, 1 Reis, 2 Reis, Esdras, Neemias, Esther, são chamados livros históricos. Eles narram a história do desenvolvimento do povo de Israel. E esse desenvolvimento, a partir de um relacionamento que Deus ia formando e que o povo ia formando com Deus. A revelação de Deus, através desses livros históricos, estão expressos nas Escrituras Sagradas. Então, esse é um gênero literário. História, narrativas, que era o que acontecia nesses primeiros livros. Existem os livros proféticos, que tem toda uma característica especial, não é? Que era o de apontar para o futuro, no caso, apontar para o futuro, pensando no Messias, na primeira vinda, apontando para o futuro, pensando no Messias na segunda vinda, e, de maneira muito apropriada, nós podemos identificar isso nos grandes profetas, nos livros, nos profetas maiores, não é? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, eles apontam muito para o futuro. Inclusive, o livro de Daniel, ele aponta muito para o livro de Apocalipse. Quando nós lemos, principalmente a partir do capítulo 7 de Daniel, nós vemos profecias do Apocalipse, que nós estamos estudando aos domingos. Mas essas são algumas características especiais dos livros proféticos. Agora, existem os livros poéticos. Os livros poéticos são esses compostos pelo livro de Jó, livro de Salmo, livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Então, são 5 livros, esses livros chamados poéticos, não é? E tem uma característica toda especial. A característica de se aproximar de Deus de maneira muito poética. Então, nós vemos no livro de Salmos as árvores batendo palmas, não é? Isso é uma poesia, é uma expressão poética. Não é? O livro de Cantares também tem muito de expressão poética, quando nós vemos o amado se dirigindo à amada e vice-versa. Então, existe muito de poesia. E cada gênero literário, é importante nós identificarmos isso, porque cada gênero literário tem uma forma de interpretação. Nós não podemos interpretar o livro de Salmos como de maneira literal, imaginando que as árvores batem palmas, não é? Então, nós vemos aí uma linguagem poética, onde, através da poesia, desse gênero literário que é a poesia, o homem se relaciona com Deus, e Deus vai falando ao homem através desse gênero literário. E no Novo Testamento nós vemos isso também, não é? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, não é? Como falando do ministério de Jesus. Um estilo diferente de Mateus, Marcos e Lucas em relação ao de João, quando Mateus, Marcos e Lucas são mais narrativos e o de João é mais teológico. Então, é importante nós identificarmos essa forma de os autores do Antigo Testamento escreverem para que nós possamos
interpretar aí o nosso dia a dia, interpretar as Escrituras Sagradas de maneira adequada. O livro de Salmos, então, voltando ali, o livro de Salmos, ele nos ajuda a nos conduzir melhor no dia a dia. Ele é um manual de instrução menos teológico, como os livros proféticos são bem teológicos. Os livros poéticos, no caso o livro de Salmo, ele é menos teológico e mais devocional. Por isso é que nós gostamos muito de ler o livro de Salmos. Parece que nós nos identificamos com o salmista. No que se refere a relacionamento com Deus. Parece que a gente sente o coração do salmista pulsando. Parece que a gente sente a espiritualidade de Davi. Por quê? Porque a espiritualidade de Davi se aproxima muito da nossa. E a nossa se aproxima muito da dele. Talvez aí seja melhor, não é? Porque ele é bem antes que nós. Davi viveu cerca de 3.000 anos atrás. 1.000 anos antes de Cristo, um pouquinho em torno disso. Então, nós nos identificamos muito com Davi. Através da realidade de nós termos o Espírito Santo habitando em nós, e Davi recebia unção do Espírito, então o Espírito é o mesmo. O sentimento que Davi tinha em relação a Deus não era diferente do que nós temos de Deus, essa sede de Deus, essa sede que você tem de Deus. Davi tinha, tanto é que no Salmo 42, Davi fala que assim como o servo brama por águas correntes, assim o meu coração anseia por ti, ó Deus. Olha, o sentimento é absolutamente o mesmo. Quando Davi encontrava respostas e compunha essas perguntas e essas respostas, ele fazia isso através dos salmos. Então, quando nós buscamos respostas, quando nós queremos colocar perguntas para Deus, quando nós queremos conversar com Deus, o livro de Salmo parece que ele é muito, muito adequado para isso. Então, nós encontramos respostas, muitas respostas para o nosso dia a dia, quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós temos esse tempo de intimidade com Deus através dos salmos. Buscando encorajamento, por exemplo, não é? Buscando amparo e alívio para as nossas ansiedades. O salmista também se sentia ansioso, demais da conta. Tanto é que o próprio Salmo 42, o salmista diz: porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Então, nós vimos que o salmista tinha essa ansiedade e ele colocou diante de Deus essa ansiedade, e através do que o Espírito disse ao salmista, ele escreveu: espere em Deus, que é a resposta a essa pergunta que o salmista faz do Salmo 42 ali para Deus, não é? Conversando com ele mesmo: porque estás abatido, ó minha alma? E Deus coloca no coração dele a resposta: espere em Deus. Espere em Deus. Então, isso é muito, muito daquilo que nós precisamos. Por isso é que, como crentes em Jesus Cristo, como salvos por Cristo, né, como lavados pelo sangue do Cordeiro, nós temos muito dessa vida e respiração do salmista. Então, nós vivemos essa vida e respiração do salmista através dos salmos. Tá bom? Então, esse é um dos argumentos principais aí para nós estarmos nos envolvendo um pouquinho mais com esse
esse livro maravilhoso, né? Um livro de Salmos. O Salmo 146, eu quero falar um pouquinho dele. Por quê? Porque esse Salmo 46, ele toca direto no nosso coração quanto a por que nós respiramos o livro de Salmos. E por que os salmistas respiravam o livro de Salmos. Eu vou pedir para você abrir ali, então, por favor, no Salmo 146. Salmo 146. Quando ele diz assim: louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Especialmente agora a partir do verso 5, quando ele diz assim: não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. É o versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, e faz justiça aos oprimidos, e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, aleluia. Os Salmos é a nossa vida e respiração, porque nós temos no Deus de Jacó o nosso auxílio. Aquele que nos auxilia em tudo. Talvez você esteja dizendo assim, mas isso eu já sabia. Isso é óbvio, é claro que nós temos no Deus Todo-Poderoso, nós temos em Deus, não é? Nós temos nele o Deus auxiliador. Mas muitas vezes uma coisa é aquilo que nós sabemos e outra coisa é aquilo que vivemos. Quando nós nos conscientizamos de verdade que o nosso Deus é o nosso auxílio, nós deveríamos estar vivendo muito mais tranquilos do que nós vivemos. Uma questão importante para nós estarmos aí considerando é que até que ponto nós sabemos que o nosso Deus é o nosso auxiliador. Auxiliador é aquele que nos auxilia nas nossas dificuldades, nos problemas que vivemos, nas dúvidas que temos, nas consequências daquilo que vivemos em termos de contexto, de pandemia, por exemplo. Qual é o grau de segurança que nós temos em Deus? Essa resposta está dentro de nós mesmos, no sentido de avaliar o quanto nós estamos em perfeita paz em tempos de pandemia. Ou qual o grau de ansiedade que nós temos. Então, quando o texto diz assim, bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, não é aquele que sabe que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. É aquele que vive a dinâmica de ter o Deus de Jacó por seu auxílio. O salmista,
que no caso não é Davi aqui, ele vivia algumas circunstâncias, né, de conflito, e que nesse relacionamento que ele tinha com Deus, Deus lhe falou o coração. Deus disse assim para ele: eu sou o teu auxiliador. E ele deve ter sentido uma paz tão grande, uma felicidade tão grande, a ponto dele poder, em experimentando isto, ele coloca no papel: bem-aventurado, como diz o texto, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Gente, isso é fenomenal. Nós nos esquecemos disso. Lembra aqueles textos que a gente sempre comenta assim, olha, você precisa colocar na geladeira, que se a gente fosse colocar todos os textos na geladeira, a gente precisaria ter um sem número delas em casa. Acho que a nossa casa só precisaria ter geladeira, né, para colocar tantos textos assim. Mas sabe que tem alguns, eu não vou dizer que são melhores, não é, que falam mais ao nosso coração, mas em determinadas circunstâncias, alguns falam mais ao nosso coração mesmo. Esse é um deles. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. E nós não nos esquecermos disso. Então, imagine você estar vivendo um conflito, uma preocupação, e você declarar isso, e você ler isto, não é? Ler em voz alta, porque às vezes, lendo em voz alta, os nossos ouvidos conseguem apurar melhor e fazer com que essa mensagem entre no nosso coração. Isso funciona. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de estar angustiado por alguma coisa e aí se dirigir para Deus naqueles mesmos termos como o Salmo 42, versículo 5, versículo 11, por exemplo, falam. Por que estás abatido, ó minha alma? E conversando com você mesmo, você fala assim, o que você tem? O que está acontecendo com você? Você está abatido por quê? Você está abatida por quê? Você não percebe que Deus está no controle de todas as situações? Você não percebe que Ele é o teu auxiliador? Que Deus é quem te livra, Deus é quem te guarda, Deus é aquele que tem a promessa e Ele é fiel em suas promessas. Ele é fiel em suas promessas. Então, sabe, essa conversa que, às vezes, nesse contexto de homens modernos, a gente acaba não tendo tempo de fazer, porque os afazeres, não é? Os afazeres da Marta são tão fortes, tão grandes, que acaba não tendo tempo para esse diálogo com Deus, essa conversa. Pode parecer um monólogo, mas Deus está aliás, Ele não está perto, Ele está dentro de nós, Ele consegue perceber isso. Então, essa ideia de vida e respiração que fazia parte da experiência do salmista é mostrado através desse texto aqui, desse versículo, pelo menos, não é? Dizendo que é bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Tem um texto no capítulo 17 de Jeremias que vai muito bem no momento em que nós estamos tecendo esse comentário aqui sobre esse versículo. Ali no versículo 7, no capítulo 17 de Jeremias, quando ele diz assim, bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto.
Então, esse texto, ele mostra o quanto a esperança e a confiança no Senhor é importante aí. E no versículo 5, um pouquinho antes, ele diz: maldito aquele que confia no ser humano e faz da carne imortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Esse texto, esses dois textos aqui, um de bendito aquele que confia no Senhor e maldito aquele que confia no ser humano, ele toca com esse versículo, e uma vida, um aspecto de vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, essa respiração espiritual tão característica do salmista e que é mostrada por essa confiança, faz com que ele seja bem-aventurado, faz com que ele seja bendito. Ou seja, ele não perde o chão. Então está aí algo para nós estarmos aí considerando em relação à nossa própria vida, não é? Quem sabe recebendo uma resposta de Deus assim: confie mais. Talvez nós estivéssemos necessitando de uma resposta igual a que Jesus deu para os discípulos, quando os discípulos se apavoraram, quando estavam no barco e o barco ia afundar. E Jesus disse para ele: vocês não têm fé? Ou seja, vocês não percebem que eu estou junto? Onde está a estrutura de confiança de vocês? Então, a característica do salmista, muito embora ele, homem como nós, seres humanos como nós, tinha momentos de angústia e aflição, mas nesses momentos de angústia e aflição ele conversava com Deus e Deus dizia para ele exatamente isso. E nós estamos agora compartilhando nas Escrituras Sagradas. E aí ele continua: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. A nossa esperança está no nosso taco, está na nossa capacidade de enfrentar os problemas. A nossa confiança está na nossa capacidade de equacionar nossa vida. Ou a nossa esperança está naquilo que Deus vem fazer na nossa vida, naquilo em que Deus está fazendo na nossa vida. Onde está o foco das nossas atenções? Onde está a nossa esperança? Onde está a estrutura da nossa fé? Às vezes eu começo a perceber que a minha fé não está tão inabalável assim. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. E aí ele diz: olha, esse Deus, cuja esperança você precisa colocar toda a sua vida, ele criou tudo. Ele fez tudo. Ele fez os céus e fez a terra. Ele fez o mar. Fez tudo o que existe no céu, na terra, no mar. Ele é quem construiu tudo isso. Ele quem bolou tudo isso. Foi ele quem arquitetou tudo isso. Além de ele ter criado, arquitetado, planejado, ele mantém isso. Então, ele não só é o Deus criador, mas é o Deus que mantém todas as coisas funcionando. E elas funcionam tão harmonicamente. Esse Senhor, que é o nosso auxílio e cuja esperança nós devemos ter nele, ele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele é, e mantém para sempre a sua fidelidade. Então, olha só, essa fidelidade significa o quê? Aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. A fidelidade de Deus, ela pode ser caracterizada por essa ideia. Aquilo que Deus promete, ele cumpre.
Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Ele não é homem que possa mentir, que não consiga fazer alguma coisa, ou que por aspecto ético não mantenha fidelidade num trato que ele fez, num acordo que ele fez, numa aliança que ele fez, e nós não podemos nos esquecer que ele fez aliança na cruz, através de Jesus. Nós podemos ver isso, e aliás, nós somos alvos dessa aliança. O salmista não tinha esse tipo de aliança em mente. A aliança do salmista era a aliança mosaica. Mas era uma aliança que trabalhava a relação de Deus para conosco, as promessas de Deus para com o ser humano. Agora, nós temos uma visão mais completa, não é? Por quê? Porque a aliança que Deus fez conosco foi na pessoa de Jesus. E aquilo que Jesus promete, ele cumpre, porque Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Emanuel. Lembram o texto de Mateus 28? Ali no versículo 20. E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa dele, não é mesmo? Eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele cumpriu isso já no momento em que ele se ausentou fisicamente, mas enviou o Espírito para estar conosco. 10 dias depois, através do Pentecostes, com o derramamento do Espírito, e que vivemos essa experiência. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Isso daí é a maior prova de que Deus não nos deixaria jamais. Ele mesmo, na pessoa do Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Olha só, gente, isso é um aspecto teológico, mas que alicerça a nossa fé e a nossa confiança em Deus. É através dessa consciência e desse conhecimento que temos, que é através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, esse testemunho dessa realidade é dada pelo próprio Espírito que habita em nós. Por isso que nós sabemos isso, e uma pessoa que não tenha Jesus não sabe. Porque o Espírito não está dentro dele. Ele não é a habitação do Espírito Santo ainda. Mas nós não, nós temos a habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo testemunha isso, de que ele é o nosso auxílio, de que ele é a nossa esperança, de que ele é fiel para cumprir. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Texto de João 6,37. Versículo 48 também vai nessa direção ali do Evangelho de João. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A promessa de que nós estivéssemos indo a Jesus. Mateus 11:28. Venham a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Gente, olha só quantos aspectos do respirar espiritual que o salmista vivia. Percebe esse respirar espiritual? Não é esse respirar o ar que nós estamos nos referindo. É o respirar o ar espiritual, essa realidade espiritual, essa realidade santa, essa realidade pura. Então, isso é característica dos salmos. Essa vida e esse respirar dos salmistas fazem parte do saltério, que é exatamente o que nós estaremos aí trabalhando, não é? Nessas próximas quartas-feiras. Na próxima quarta-feira, nós vamos começar a falar ali um pouco no Salmo 1 e no Salmo 15.
não é? Existem tipos de salmos. Por exemplo, existem os salmos messiânicos, com características de representar o sacrifício de Jesus, a primeira vinda de Jesus. São salmos que apontam para Jesus. Então, nós vamos aglomerar esses salmos e trabalhar esse aspecto esse aspecto do messianismo, do sentimento, da devoção messiânica do salmista, e relacionar com isso, com a nossa vida hoje, com a nossa percepção dos salmos nos dias de hoje. Muito, muito apropriado vai ser esse tempo nessas quartas-feiras. Aproveitando que que esse livro de Salmos, que os Salmos representam tanto para nós. Tanto é que na nossa jornada nós lemos 2 vezes o livro de Salmos. Nós já estamos lendo pela 2ª vez o livro de Salmos esse ano. Não é mesmo? Aliás, uma perguntinha aqui, é um abrir de parênteses e fechar logo em seguida. Como é que está isso? Está acompanhando? Oh, gostei do Reinaldo lá, já com os 2 ok's assim. A Leila também. Então, o livro de Salmos nós lemos 2 vezes, nós estamos lendo pela 2ª vez. Os evangelhos também 2 vezes. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre o livro de Salmos, vamos maximizar a nossa intimidade espiritual com o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso auxiliador, que é a nossa esperança, e que é aquele que é fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. Mencionei alguns aspectos da sua promessa, mas o nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus de aliança. Aliás, tem até um cântico. O nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus de alianças. Então, nós vamos explorar essas promessas, essas alianças, esse relacionamento com Deus, viajando pelos Salmos, nessas próximas quartas-feiras.